és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão. Paz do Senhor amados, estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus em uma escola bíblica dominical. Hoje nós temos um tema muito importante para nos debruçarmos sobre ele. Essa é a nossa lição de número 9 e o título da nossa lição é Ordenança para uma Vida de Santificação. O texto áureo encontra-se em 1 Tessalonicenses 4:3, que diz: porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E a verdade aplicada diz que a santificação é um dos aspectos da salvação, que envolve separação do pecado e dedicação a Deus. Nós temos por objetivos nesta lição falar que sem santificação ninguém verá o Senhor, mostrar que devemos ser santos porque Deus é santo e ressaltar a importância de buscar a santificação. Nossos textos de referência encontram-se em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, que diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 1 Tessalonicenses 4:7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e em todo o vosso espírito e alma, corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso que temos diante de nós hoje, e para iniciar esse estudo, vamos começar com uma oração. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, estamos diante de Ti neste momento, à disposição do Teu Espírito Santo, para sermos ensinados pela Tua Palavra. Fala, Senhor, porque os Teus servos estão ouvindo. Fala ao nosso coração, instrui a nossa mente, a fim de que todo o nosso ser seja transformado para a honra e glória Tua, em nome de Jesus. Amém. Então comecemos. A nossa introdução nos diz que buscar a santificação é dever e é necessidade de todos os cristãos, pois sem a santificação não se pode ver a Deus, porque Deus é santo e não convive com a impureza. Isso está em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Então, irmãos, o que temos diante de nós é uma doutrina bíblica, e todo o ordenamento divino precisa ser entendido para ser vivido de fato. Temos aí em Hebreus 12:14 o versículo que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 Coríntios 6:11 diz: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. E também este versículo que acabamos de ler, o nosso texto de referência, 2 Coríntios 7:1, uma recomendação de Paulo, que nos purifiquemos de toda a imundícia da carne e aperfeiçoemos a nossa santificação no temor de Deus. Pense comigo, quando nós falamos ou estudamos teologicamente a doutrina da salvação, que tem por nome soteriologia,
nós temos ali um quadro muito diversificado de diversas outras doutrinas que fazem parte dessa. Nós vamos estudar dentro da doutrina da salvação, a doutrina da graça, a doutrina da fé salvífica, a doutrina do sacrifício vicário de Jesus Cristo, a doutrina da reconciliação, da redenção, do arrependimento, da regeneração, da santificação, entre outras. Por isso que nós chamamos de as doutrinas da salvação. E o que nós temos ali, dentro destas doutrinas, o conteúdo destas doutrinas nos ensinam, é que o plano de Deus para nós, depois de sermos salvos, é que todos possamos chegar ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a função da doutrina. Uma vez salvos, eu preciso entender a doutrina para poder chegar ao pleno conhecimento da verdade. O que nós vamos ver de muito trágico na vida de alguns cristãos é que eles não dão muita atenção para isso. E a ignorância espiritual, ela é um perigo constante. Nós não podemos passar por esta vida dizendo que somos crentes sem nenhum conhecimento de doutrina e sem trazer o conteúdo dessas doutrinas para a nossa própria vida. Esse estudo da doutrina da santificação do crente nos leva ao entendimento de que existiu uma santificação posicional em Cristo, inicialmente efetuada por Deus no convertido. Mas também vamos entender através de inúmeras passagens bíblicas que há uma santificação progressiva que acontece no tempo presente e continuará e que precisa acontecer e continuar acontecendo até o fim da nossa vida. A justificação, ela foi efetuada por Deus para nos salvar e ela nos coloca num correto relacionamento com Ele. Já a santificação é que vai comprovar essa realidade da justificação na nossa vida. A santificação é que vai manifestar os frutos da justificação em nós. Então, santo é aquele crente que vive separado do pecado, porque anteriormente foi salvo, foi regenerado e foi justificado. A santificação ela é tão fundamental na vida cristã que sem ela, diz a Bíblia, ninguém verá o Senhor. Então, no primeiro tópico da nossa lição, nós vamos ver que a santificação é realmente essencial para a nossa comunhão com Deus. De muitas formas, nós vemos a Escritura mostrando o caminho para que um povo redimido pudesse aproximar-se de Deus e manter-se na presença dele. É preciso reconciliar-se com esse Deus Santo, uma vez que pessoas corruptas e pecadoras não podem viver na sua santíssima presença. Também veremos que existem elementos e meios para a santificação e que essa deve ser aperfeiçoada, sempre começando no temor ao Senhor. Então, o tópico 2 vai trabalhar essa ordem imperativa das Escrituras. Sede santos, trazendo aí o mandato divino tanto no individual quanto no coletivo. E o tópico 3 vai falar sobre a participação humana nesse processo. Então temos aí essa lição rica, essa lição que realmente tem esse potencial para nos edificar e nos fazer crescer espiritualmente. Sem esse conhecimento de base, ninguém cresce para Deus. Então vamos ao tópico 1 da nossa lição, que diz: sem santificação, ninguém verá o Senhor. Veja que aqui na revista, o comentarista começa traduzindo a palavra santificação a partir do termo grego, e ele diz que
Olhando para o termo grego, para essa palavra grega presente nas Escrituras, santificação tem o significado de separar das coisas profanas ou consagrar, de purificar, de tornar limpo. Santificação nesse sentido é separação do pecado, é estar sem mistura, sem contaminação, para uso particular e exclusivo do Senhor, em constante atividade e em obediência à palavra de Deus. Então, o que temos desde o início aqui é que não adianta ser crente só de aparência ou de conveniência. O que nós temos é a necessidade de buscar a santificação, ter as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro para eliminar o pecado e não deixar faltar o óleo sobre a nossa cabeça, que é o símbolo do Espírito Santo, que deverá estar presente em todo tempo, em todo momento da vida cristã. Veja que é a palavra de Deus que ensina os santos a viverem em santidade. O santo é aquele que é separado para Deus. E quanto mais amadurece na fé, mais ele vai se interessar e buscar pelas coisas que são do alto, conforme nos diz Colossenses 3:1. Vimos aqui que o comentarista disse que santificação é separar do pecado, estar sem mistura, sem contaminação, para uso particular e exclusivo do Senhor, em constante atividade e em obediência à palavra de Deus. A nossa pergunta é: será que esta possibilidade ainda existe em nossos tempos? Nos dias que nós estamos vivendo, é possível ter essa postura, esse comportamento de separação, de estar sem mistura, de ser algo ou alguém para uso particular e exclusivo do Senhor? Então vamos lá ver o que a palavra está nos dizendo. Quando eu estudei o item 1.1 e o item 1.2 deste tópico primeiro, que diz, primeiro, santificação é essencial para ter comunhão com Deus. E 1.2 diz elementos e meios para a santificação. Eu entendi que nós poderíamos fazer um comentário único desses dois itens, porque uma coisa ela vai complementando a outra e está diretamente ligada uma com a outra. A santificação ela é essencial para se ter comunhão com Deus, mas Deus também mostra caminhos, Ele ensina, Ele nos dá os elementos e os meios para uma vida de santificação. E aqui na nossa revista, no 1.1, nós lemos que santidade é o padrão da pureza ética e moral do crente em Jesus Cristo. Santificação é um processo que se inicia no novo nascimento e se estende por toda a vida do cristão. E aqui no 1.2, ele vai trazendo várias afirmativas com seus respectivos versículos referenciais para apontar os elementos e meios da nossa santificação. Ele fala que a palavra de Deus nos santifica, o sangue de Jesus nos purifica, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, a dedicação à oração nos alimenta, os filhos de Deus são santificados mediante a fé e por aí vai. Ele vai tecendo aqui vários pontos importantes que ele chama de elementos e meios para a nossa santificação. Então, o que nós temos aqui nesses itens 1.1 e 1.2 desse tópico que diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, é o nosso entendimento que nas Escrituras encontra-se registrado tudo o que o ser humano precisa saber sobre a salvação,
sobre a santificação, sobre culto, sobre adoração, sobre ética, sobre moral, sobre serviço e por aí vai. Nós sabemos que Deus usou homens comuns a fim de trazerem a sua revelação especial para que através dela todos nós pudéssemos chegar à salvação. No processo de santificação, nós vamos sendo transformados pela palavra de Deus, porque as Escrituras têm esse poder de transformar o ser humano, porque somente ela pode penetrar no interior, até naqueles compartimentos da alma mais obscuros, e efetuar ali a grande obra da regeneração espiritual. Santificação é um processo que se inicia com o novo nascimento e se estende por toda a vida do cristão, diz o comentarista. Quando falamos a respeito de processos e aplicamos isso às doutrinas bíblicas, precisamos nos lembrar que pela nossa interpretação, nós também identificamos a salvação em diferentes tempos. Nós tratamos do assunto da salvação como algo ocorrido no passado, como algo que está ocorrendo no presente e como algo que terá a sua consumação no futuro. Esses 3 tempos da salvação, passado, presente e futuro, nos faz entender que no passado nós fomos livres da condenação do pecado, da perdição, da morte eterna. Nós fomos resgatados, nós fomos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso agora nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Isso foi no passado, quando nós aceitamos a fé. No presente, nós somos salvos do poder do pecado. O pecado que tão de perto nos rodeia, nos assedia, nos seduz, ele pode ser resistido. Firme na fé, ele tem um poder limitado, ele não é mais senhor das nossas vidas. Então, no presente, nós também somos livres do poder do pecado. E no futuro? No futuro, então, nós seremos salvos da presença do pecado. Esses aspectos, eles são complementares, mas quando nós olhamos para uma santificação como um processo, ou da santificação em processo, o que nós podemos observar é que ela irá acontecer nestes 3 tempos da salvação. Conversão e santificação são coisas distintas, mas o que nós podemos observar e sabemos como certo é que, biblicamente, nós temos a descrição de uma santificação inicial que ocorreu lá no momento da conversão, seguida de uma santificação progressiva ao longo da caminhada cristã, que vai culminar com uma santificação final lá no clímax da redenção, que será experimentada por ocasião da vinda de Jesus. Versículos como Filipenses capítulo 1, versículo 6, nos mostra essa verdade, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E Romanos 6, 22, ele trata mais diretamente disso. Ele diz, mas agora, libertados do pecado, nós temos aqui uma descrição do que foi feito no passado, libertados do pecado, fostes feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação. Isso é algo presente. Hoje, nós somos servos de Deus.
e os nossos frutos são para santificação. E, por fim, a vida eterna. Isso está lá no futuro. Então, Romanos 6, 22 mostra para nós a equivalência da santificação como um processo equiparada aí aos 3 tempos da salvação, passado, presente e futuro. Então, o que nós temos aí nesses 2 pontos, para o qual nós precisamos chamar a atenção, é que o Espírito Santo, ele é o agente da nossa santificação. Sempre haverá no cristão 2 naturezas, a carnal, que continua mantendo seus interesses, e aquela natureza que agora é promovida em nós pelo Espírito Santo no espírito humano. Então, um esclarecimento, que precisamos fazer daquilo que entendemos. Entendemos que a velha natureza continua viva, ativa, e ela está posta na carne. Ela vive na nossa carne. Mas a nossa nova natureza é algo agora presente no nosso espírito, que foi fruto de uma transformação espiritual operada no espírito humano pelo Espírito Santo. Mas a Bíblia vai nos dizer que mesmo com isso, mesmo com a conversão, trava-se uma batalha bem feroz no coração do crente, entre a carne e entre o Espírito. Se nós lermos Gálatas capítulo 5, versículo 17, nós vamos entender bem isso. Por isso que quando nós cedemos às tentações, realizamos as obras da carne, mas se permanecermos iluminados pelo Espírito Santo, seremos aperfeiçoados no temor do Senhor. A nova natureza, plantada agora no espírito humano, ela é divina. Ela é a semente de Deus plantada em nós. 2 Pedro 1,4 diz, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Mas o que acontece conosco? Sim, nós fomos feitos participantes da natureza divina, tendo agora a semente de Deus plantada em nós. Mas ainda assim, esse espírito vivificado reside em um corpo corrompido. Mas um dia esta carne será transformada na glorificação. E ela precisa ser transformada porque ela carrega a velha natureza. E o que nós aprendemos pela palavra é que hoje, aqui e agora, a velha natureza ela precisa ser subjugada. Nós precisamos deixar de alimentar a velha natureza, deixar de seguir as exigências da nossa carne, colocar limites, colocar cerca nos nossos desejos. E este é o grande dilema dos ensinamentos divinos a respeito da nossa santificação, porque a aplicação prática daquilo que Deus ordena em relação à nossa santificação é que nós chamamos de santificação progressiva. Quanto mais conhecemos de Deus, mais vamos entendendo a vontade de Deus e mais vamos querer fazer aquilo que agrada a Deus. Veja que em Provérbios 20, versículo 27, lemos uma coisa muito importante lá no coração do Antigo Testamento, quase 1000 anos antes da vinda do Messias prometido. Lá está escrito: o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior, até o mais íntimo do ventre. E o que nós podemos compreender? Deus continua sendo o fogo deste mundo, o princípio vital, uma presença eterna, poderosa, penetrante,
em todas as pessoas, em qualquer tempo e lugar. O espírito humano, ele é o depositário do fogo do Senhor. Ele é um receptáculo apropriado para captar e para manifestar a natureza divina. Então, quando o fogo do Senhor encontra a lâmpada do Senhor, então esse espírito humano, que é essa lâmpada, se acende e começa a iluminar clara e firmemente, e agora essa pessoa acesa pelo Espírito Santo é uma nova pessoa, e o seu projeto de vida desde este momento em diante é andar em novidade de vida. Nós vemos que a santificação ela é essencial para ter comunhão com Deus, ela é algo que está inserido dentro de um propósito elevado e de um plano de redenção em andamento. A santificação é doutrinária, ela é bíblica, é mandato divino irrevogável. Ou desenvolvemos a nossa santificação progressivamente, buscando conhecimento e crescendo nele, aperfeiçoando, frutificando, andando dignamente diante do Senhor, ou não haverá possibilidade daquele encontro tão esperado com o Senhor em graça. Então, isso é o que nós apreendemos aí desses itens 1 e 2 do tópico 1. Para terminar, o item 1.3, que tem por título Aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus, diz aqui a nossa revista que Paulo chama a atenção dos irmãos na sua segunda carta aos Coríntios, dizendo: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus, segundo aos Coríntios 7:1. E segue-se uma pergunta: por que precisamos buscar a santificação? Então eu identifico aqui duas perguntas que precisamos nos fazer. Aqui diz que a nossa santificação ela é aperfeiçoada no temor de Deus. Por quê? Por que nós podemos aperfeiçoar a nossa santificação no temor de Deus? É porque, segundo o nosso entendimento, o temor de Deus, o temor a Deus, é aquele freio moral que nos faz parar, que nos faz pensar duas vezes antes de agir. Nós não nos perguntamos simplesmente se isso é lícito, mas nós queremos saber se isso agrada a Deus, se isso é aprovado por Deus, porque temor de Deus é isso, amados. Temor de Deus, temor a Deus, nunca foi ter medo de Deus. Aliás, tem medo de Deus quem nunca aprendeu a temê-lo. Então, o temor a Deus significa que por amá-lo tanto, que por reverenciá-lo, respeitá-lo, render graças a Ele, nós entendemos que Deus tem a última palavra na nossa vida e o que Ele diz faz mais sentido, é mais importante, é mais relevante do que a palavra de qualquer outro. Então, a nossa santificação ela é aperfeiçoada no temor do Senhor quando eu ouço Deus, quando eu realmente presto atenção em Deus, quando eu realmente quero saber o que Deus pensa, o que Deus quer e como Deus vai agir comigo. E aí vem outra pergunta, outro ponto. Por que precisamos buscar a santificação? Primeiro, porque Deus quer que seus filhos se pareçam com Ele. Todos os seres humanos nesta terra nascem trazendo dentro de si a imagem e a semelhança do Eterno. Mesmo com a queda, essa imagem de Deus no ser humano não foi perdida. Ela foi
desfocada, desvirtuada, está embaçada, está corrompida pelo humano, mas o dia que essa pessoa aceita Jesus como seu Salvador e assume a sua nova vida com Cristo, essa imagem de Deus, que é entendida como imago Dei, essa imagem de Deus no ser humano, ela é restaurada, o que nos dá a oportunidade de nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. 2, porque ela é ordenada. 3, porque ela é progressiva. Essa santificação é um processo. Quanto mais eu entendo, quanto mais eu leio, quanto mais eu busco, quanto mais eu quero saber, mais eu vou sabendo como agir para fazer aquilo que agrada a Deus. O 4 diz que é porque é de interesse de Jesus apresentar-nos a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula e sem defeito. Isso somente é possível através de uma comunidade de santos. 5, porque é a vontade de Deus. 6, porque os limpos de coração verão a Deus. E 7, porque Deus não nos chamou para a impureza. Deus nos chamou para a santificação. Verdadeiramente, Deus quer que sejamos puros, limpos, retos. Quando eu leio lá em Isaías 64:6, está dito: mas todos nós, como o imundo, e todas as nossas justiças, como trapo de imundícia, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Essa é a nossa condição primordial. Mas uma vez tendo sido perdoados por Deus, o pecador não precisa mais sentir-se culpado do pecado confessado, nem tampouco continuar carregando o peso emocional de uma sujeira interior. Nova confissão e novo pedido de perdão serão necessários quando se cometer outro pecado. Porque Deus não brinca com o pecador. Se ele faz de fato a parte que lhe cabe, foi quebrantado, se arrependeu, confessou e deixou a prática do pecado, Deus certamente vai fazer a parte dele, que é conceder o perdão. Essa é uma norma estabelecida e absolutamente segura. Aquele que promete é fiel para cumprir. E diz em Provérbios 28:13, o que encobre suas transgressões nunca prosperará. Nunca, jamais. Não há prosperidade na vida de quem está ocultando o pecado, encobrindo as suas transgressões. Mas o que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Então passamos para o segundo ponto, cujo título é Sede santos, porque eu sou santo. E nesse segundo tópico nós veremos que as qualidades de Deus devem ser as qualidades do seu povo. A compreensão aqui é a separação dos modos ímpios do mundo, não coadunar com as suas ideias, se dedicar a Deus por amor, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o que nós vemos já no início desse tópico 2 é que santificação é uma ordem imperativa, não é uma opção de vida. E quando nós olhamos desde o início das Escrituras, lá para o livro de Levítico, no capítulo 2, nós vamos ler o seguinte: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo.
Ainda em Levítico 27, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Quando 1 Pedro, capítulo 1, 16 diz, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo, ele está fazendo uma releitura do livro de Levítico e fazendo um comentário. O que nós vemos aqui é que, estudando o livro de Levítico, nós temos algumas percepções claras a respeito da santidade proposta e da santidade exigida. E isso é algo que vai permear todas as escrituras. Muitas figuras dispostas no tabernáculo, por exemplo, vão fazer menção a essa santidade que funcionava e ainda funciona como uma exigência divina para o seu povo. Pensando aí na jornada dos filhos de Deus no tabernáculo, nós entendemos que não é propósito de Deus que os seus filhos fiquem eternamente no pátio e não avancem ao lugar santo para então adentrarem no lugar santíssimo. Contudo, para que essa caminhada se realize, é preciso um grau maior de santificação a cada passo que é dado naquela direção. Veja vocês que o que nós temos aqui no 2.1 é que Deus quer um povo santo. E aqui a nossa revista diz que ser santo é ser semelhante a Deus, é ser dedicado a Ele, é viver para lhe agradar, porque o seu caráter é santo. Deus quer se relacionar com aqueles que procuram a santidade, mesmo nós sabendo que não a teremos por completo ou de forma absoluta enquanto aqui vivermos nesta terra. Mas Deus conhece a intenção do nosso coração e sabe quando nos esforçamos para conseguir nos afastar das impurezas e imperfeições. Aqui nesse ponto 2.1, nós vamos ver que a salvação, que começou como um ato jurídico da justificação, vai prosseguir nesse processo vitalício de santificação e se completará quando nos encontrar com Cristo em um ato de glorificação. Então, aquilo que começou como justificação segue como santificação até vir a se tornar uma glorificação. Nós temos duas coisas importantes a observar quando nós lemos esses textos de Levítico que eu citei aqui e o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, que é uma releitura de Levítico e que diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Nós precisamos observar dois pontos importantes nesse versículo. Primeiro, Deus é o padrão de santidade para o ser humano seguir. O homem deve buscar a sua santificação não como um meio de se sentir espiritualmente superior aos demais, mas para mostrar em sua vida o caráter santo de Deus e assim o nome de Deus ser glorificado nele. Levítico 10:3 diz: eu serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e eu serei glorificado diante de todo o povo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. Então, se Deus é o padrão de santidade para o homem seguir, a santificação bíblica é entendida como um processo, porque incorporada no dia a dia, ela deve atingir todos os aspectos principais da vida, todos os nossos entendimentos, seja no espírito, seja na alma, seja no corpo.
qualquer que sejam os aspectos da vida interior ou exterior, e não apenas o coração, como querem alguns. Aqui diz: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Então, Deus quer um povo santo para que possa conviver no meio dele e não aceitará menos do que isso. Nós vemos aqui que um povo santo, que reconhece o valor de ter sido escolhido e separado por Deus para ser sua propriedade peculiar entre todos os povos da terra, também haverá de investir no seu processo contínuo de santificação e observará os limites, aqueles termos que vão nortear sua vida e mantê-lo no terreno divinamente aprovado. Tudo que Deus validou para o seu povo no passado continua em operação na nossa vida. Ainda hoje somos e precisamos permanecer povo santo, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós então estamos no tópico 2, sede santos porque eu sou santo. Aqui também eu fiz esse exercício de juntar 2 pontos, o 2.2 e o 2.3, porque o 2.3 fala de uma santificação do espírito, da alma e do corpo individualmente. E o 2.3 fala que Jesus quer uma igreja santa e irrepreensível coletivamente. Então, é a santificação do todo para apresentar-se a Cristo santa e irrepreensivelmente. No 2.2, nós lemos que o processo de santificação atinge o homem na sua totalidade e a santificação deve ser completa. Quando seguimos os passos da santificação, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O 2.3 diz que Deus quer uma igreja santa e irrepreensível, sem defeito, sem mancha, sem mácula, mas gloriosa, honrada, magnífica, com beleza espiritual, santa e irrepreensível, porque nós fomos chamados para ser sal da terra e para ser luz no mundo. Então, o que nós temos nesses 2 pontos para comentar é que Deus nos elegeu em Cristo para que nos tornássemos santos e irrepreensíveis, bem como Deus nos predestinou para sermos filhos de Deus por adoção, a quem o Pai trata com amor e misericórdia. Desde então, nosso espírito e alma e corpo devem estar de contínuo diante de Deus como instrumento de adoração. E assim será, se o processo de santificação atingir o ser humano na sua totalidade. Essa é a grande norma da conduta cristã, ou a grande regra normativa. Esse é o princípio que orienta e dá orientação da conduta ideal inspirada por Cristo. Lendo 1 Coríntios 10:31, está escrito: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não basta apenas prestar atenção na bebida ou na comida para não ofender algum irmão mais fraco na fé. A glória de Deus requer a plena, a máxima expressão na vida do crente. Nossa conduta, em todas as áreas do nosso ser, deverá ser imaculada, irrepreensível. Nenhuma ação por si só é meramente religiosa ou meramente secular. Antes,
todas as ações da vida são atos de devoção a Deus Pai por intermédio de Jesus Cristo, ou serão atos de adoração e de devoção a qualquer outra coisa ou qualquer outro ser. Então, segundo vemos, nós somos instruídos pela palavra de Deus que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. A teologia chama isso de visão tricotomista. Sustentar essa visão tricotomista nos coloca em uma posição diferente daqueles que defendem uma visão bíblica de dicotomia, afirmando que na Bíblia alma e espírito são a mesma coisa. Mas, para os que entendem que a Bíblia apresenta o ser humano em 3 dimensões, o entendimento é que o corpo humano, ele é o local da morada da alma. É o que liga a alma humana a este mundo. Que o Espírito Santo, o espírito humano, por sua vez, mora na alma e liga de igual modo esse ser humano a Deus. Então, nós entendemos que o propósito de Deus realizado através do seu Filho Jesus Cristo é a redenção da criatura humana no seu todo, para que ela possa cumprir o desígnio divino de ser verdadeiramente sua imagem, sua semelhança. Foi o Senhor que fez isso, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Se espírito, alma e corpo são requeridos para a plena comunhão e adoração, todos os salvos por Jesus Cristo deveriam se comprometer com uma reflexão séria sobre os padrões bíblicos para a renovação da mente de forma continuada e ininterrupta, porque tudo começa e acontece quando a mente é transformada e é renovada. Então, esse foi o nosso tópico de número 2, que fala desse imperativo bíblico: sede santos, porque eu sou santo. O tópico 3 agora vai nos levar a pensar qual é exatamente o lado humano nesse processo, porque ele nos fala da participação do discípulo de Cristo. E diz assim a nossa revista: fomos chamados para lavar as nossas vestes, branqueá-las em Jesus. A nossa vida precisa estar limpa de todas as mazelas e contaminações deste mundo. Nós precisamos nos portar decentemente perante uma sociedade corrupta e depravada. E aí ele cita Apocalipse 22:14. E no estudo de diferentes temas da Bíblia, a santificação ela vai aparecer como este componente essencial. E nós encontramos aqui em Apocalipse, no último livro da Bíblia, essa premissa, essa afirmativa, que não entrará na Nova Jerusalém nenhuma impureza, mas somente aqueles que lavarem as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. A proposta desse tema é também nos fazer pensar em como nos manter santos em um mundo cada vez mais corrompido. O grande desafio dos cristãos deste tempo do fim é exatamente esse. A Bíblia afirma que a maré de apostasia vai aumentar quanto mais o fim se aproxima. Muita coisa está em jogo nesse momento final e não podemos baixar a guarda nem negociar a nossa fé, fazendo concessões e procedendo perigosamente frente às investidas de Satanás. Precisamos nos armar com a verdade, elevar o nosso discernimento para que o nosso pensar e agir esteja de acordo com a verdade de Deus.
este é um momento decisivo para a Igreja de Cristo na Terra. Ou seremos achados santos, em plena condição de nos encontrarmos com Cristo, ou estaremos desapercebidos, com as nossas vestes manchadas, com o nosso azeite insuficiente e o mais perigoso, com brechas na nossa santidade. Por se tratar aqui de uma escola bíblica dominical, nós podemos e devemos ajudar os irmãos a aprofundarem o tema da lição. Então eu quero deixar como recomendação para vocês duas obras. Uma de Riley, este livro que se chama Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. É um livro do século XIX, um autor clássico que escreveu uma obra densa, mas muito esclarecedora sobre a santidade. E eu penso que, às vezes, investir tempo e energia na leitura de um bom livro pode nos ajudar e muito a nos aprofundarmos nos temas que estamos estudando. E o outro livro que eu deixo também como recomendação é este, de Kevin DeYoung, que chama Brechas em Nossa Santidade. Então, irmãos, nós realmente precisamos parar, pensar, meditar, se nós somos realmente santos, segundo o padrão bíblico, se aquilo que Deus quer e requer de nós está realmente acontecendo na nossa vida hoje, porque sem isso, uma teologia fraca, ela nunca vai ser páreo para uma tentação forte. Nós temos que entender que nós precisamos deste fortalecimento do Espírito, de nos vestirmos e de nos armarmos com as vestimentas e as armas espirituais para poder resistir no dia mau. Então, nós precisamos conhecer para poder confrontar os riscos antes que o pior aconteça e enfrentar os grandes desafios desta geração com sabedoria e inteligência espiritual, conforme Paulo fala aos Colossenses, no capítulo 1, os versículos 9 e 10. Então vamos lá. Eu aqui juntei também dois itens deste tópico, o 3.1 e o 3.2. 3.1 diz: despojeis e revistais. 3.2 fala de separação dos padrões do mundo. Eu entendi enquanto eu estava lendo e meditando no texto da nossa revista que esses dois temas, o do 3.1 e 3.2, são assuntos complementares. Diz aqui no 3.1 que esses termos despojar e revestir nas cartas de Paulo aos Efésios e aos Colossenses são expressões que apontam para uma mudança radical na vida de todo aquele que passou pela experiência do novo nascimento e agora faz parte da família de Deus. Mais para frente ele diz: notemos que em Efésios, entre despojar e se revestir, ao versículo 23, que indica renovação da mente. John Stott comentou sobre Efésios 4, 23, que renoveis é um verbo que está no presente do infinitivo, em distinção com os tempos dos versículos 22 e 24, que são aoristos. Então, aqui eu fiz uma observação sobre essa palavra aoristos, que aparece no 3.1, dizendo
que essa palavra, aoristos no grego, significa sem limites. Quando ela é traduzida mais livremente, passa a significar indefinido ou indeterminado. O que John Stott está dizendo é que esse versículo 23 traz este verbo no aoristo, ou seja, ele é indeterminado, é aquilo que começou, está acontecendo agora, precisa continuar acontecendo. O despojamento, ele precisa se seguir de um revestimento. Então é isso que está sendo chamado a atenção aqui. E no 3.2, quando nos fala de separação do mundo, vai dizer aqui pra gente que não podemos estar da mesma forma, na mesma forma e receita do mundo, ou nos amoldar aquilo que o mundo faz. Mas um pouco abaixo diz que não é porque se faz no mundo que devemos fazer também. O que é aceito pelo mundo não está de acordo com os valores éticos e morais bíblicos. No mundo de hoje tudo é relativo. O que vai contra os princípios bíblicos que são permanentes, independentemente do tempo e da cultura. Então vamos pensar. Quando eu leio Efésios capítulo 1, versículo 9, lá está dito que a igreja ela é um mistério, mantido durante os tempos eternos em silêncio, mas manifestado na plenitude dos tempos. O grande mistério que está sendo dito aí é que os pecados produzidos pelas obras da carne agora não têm mais domínio sobre aquele que é nova criatura em Cristo, porque o salvo vive em Cristo e busca as coisas que são do alto. Estar morto com Cristo para o mundo significa despojar de tudo que pertence à velha natureza. Isso levará o crente, o fiel, a ser mais semelhante a Jesus. A confiança em Cristo é a base para vencer a velha natureza e colocar a nova natureza no seu lugar. Essa luta entre a velha e a nova natureza ela é constante, mas em Cristo nós recebemos um novo coração, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria. E essa nova vida ela é construída agora através do conhecimento de Deus e da sua palavra, pela nossa transformação à imagem de Cristo. Esse é o mistério, que uma vez revelado deixa de ser mistério e passa a ser algo plenamente compreensível e vivido no cotidiano da Igreja de Jesus Cristo. O que nós temos aqui? Charles Spurgeon dizia que os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. Não tem necessariamente que ser assim. Todavia, é imprescindível que haja discernimento espiritual em tudo que diz respeito à vida cristã, inclusive para discernir as próprias emoções. O despojar do velho homem exige isso. Se antes nós julgávamos todas as coisas pela nossa própria medida e agíamos de acordo com os nossos próprios interesses, agora nós julgamos pela medida de Cristo e agimos de acordo com os interesses do reino de Deus. Provérbios 17, 27 diz: o que possui o conhecimento guarda as suas palavras, e o homem de entendimento é de um espírito precioso. Ainda 1 Coríntios 14, 15 diz: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, despojar do velho implica em revestir do novo, um novo ser humano,
seja homem, seja mulher, uma nova humanidade, uma nova vida, um novo estilo de vida, uma nova cidadania, um novo reino, um novo governante, uma nova natureza, uma nova posição, uma nova mente, um novo coração, uma nova visão de mundo, tudo novo. Não há realmente nada na velha natureza que possa ser aproveitado. Despojar-se do velho homem, da velha humanidade, implica em reconstruir-se em Cristo. Nunca foi uma tarefa solitária. Deus dita o plano, Jesus Cristo é o arquiteto, nós somos o seu templo e o Espírito Santo, ele é o construtor do novo homem e da nova mulher. E com eles, a Trindade Divina, na força deles, segundo a ordenança deles, vivendo neles, com eles e para eles, nós vamos sendo transformados de glória em glória na sua imagem, pelo Espírito do Senhor. E diz Efésios 4:3, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa em Cristo. O que nós temos aqui, é que às vezes, que para aquelas questões mais exigentes e cruciais, muitas pessoas vão permanecer apenas na superfície. Elas vão até onde dá, de vez em quando volta um pouquinho, faz de novo, derrapa ainda mais uma vez, porque simplesmente não consegue se entregar por completo, mudar por completo, experimentar a transformação em sua plenitude. Às vezes por sua visão estreita mesmo, às vezes por não se conhecer e não saber que o que faz rotineiramente é reprovável e desagrada a Deus. Independentemente do que seja, sem entrega total, sem transformação total, não se pode dizer que está se vivendo uma nova vida com Cristo. Então, aquele que se despojou do velho homem e se revestiu do novo, agora está apto para separar-se dos padrões mundanos, vivendo em novidade de vida. Isso implica em separar o santo do profano, o puro do impuro, o certo do errado, e viver de tal modo que os princípios bíblicos, que são permanentes, independentemente do tempo e da cultura, passam também a ser seu manual de fé e prática. E por fim, 3.3, nós temos aqui um chamado para nos abster dos prazeres carnais e de toda espécie de mal. Esse é um tópico 3 que está falando sobre a participação do discípulo de Cristo no processo de santificação. Diz aqui, na verdade, precisamos não só nos afastar do mal, mas também nos abster de toda a aparência do mal. Mais para frente diz, mesmo que eu possa fazer, se não edifica, eu posso deixar de fazer. Nós não podemos ficar escravos das coisas só porque elas são lícitas. Muitos estão dominados por tantas coisas que tiram o tempo de adoração a Deus, de prestar culto a Ele, de fazer as coisas para o seu reino, investindo em projetos vazios, sem futuro. Veja, vamos ler agora Gálatas 5,17, que já foi citada em outros momentos. Aqui diz, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, santificação é um alvo a ser conquistado na luta contra a carne. A natureza adâmica irá ocupar todo o espaço onde o Espírito de Deus não estiver dominando. Nós somos novas criaturas em Cristo, mas também somos velhos portadores do vírus do pecado, sujeitos
Há tentações e quedas, conforme nos disse Russell Shedd. Russell Shedd nos esclareceu quais seriam os sinais ou marcas na carne que prevalecem nas pessoas, mesmo ditas cristãs, e que faria bem nós atentarmos para isso e julgarmos a nós mesmos. Veja que as marcas da carne ou da carnalidade são muito expressivas e falam muito de nós. Paulo escreveu que o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Romanos 8:7. Pedro informou que as paixões da carne fazem guerra contra a alma. 1 Pedro 2:11. A causa principal da luta que a natureza caída trava contra Deus parece ser a da independência. Representa a rebelião inerente do coração humano contra a boa e santa vontade de Deus que se expressa na sua lei. Enquanto o espírito se inclina para Deus e a sua perfeita vontade, a carne sempre puxa para o seu lado pecaminoso, e por isso que carne e espírito são opostos entre si. Bem, nesse finalzinho, devemos pensar ainda que nós somos pecadores, perdoados pela graça de Deus e nada mais do que isso. E por isso estamos vivos para Deus. Nós temos aí um passado de corrupção e de morte, mas nós temos um presente que pode ser vivido na graça de Deus e com vida abundante, diz João 10:10. Porque um futuro glorioso está nos aguardando. Por isso, abster-se dos prazeres carnais e de toda espécie de mal é a regra de ouro para quem não abre mão da santidade como estilo de vida. Para viver em espírito ou para viver no Espírito Santo, um cristão precisa abster-se das paixões da sua carne, não alimentar a carne, colocar o coração em Cristo, meditar na palavra, orar sem cessar, vigiar e orar, exercitar o autodomínio e encher-se do Espírito Santo. Eu fico pensando num exemplo prático em relação a isso, né? Ontem tivemos um feriado. Geralmente, quem não sai para viajar com a família, tira esse dia para descansar ou para fazer alguma tarefa que ficou acumulada ao longo do tempo. Mas, geralmente, um feriado é um momento em que as pessoas acham em que a sua espiritualidade também precisa observar feriados e tirar férias. Eu penso quantas pessoas no dia de ontem se preocuparam em tirar também um momento para estar com Deus e a sua palavra, para buscar a Deus. Às vezes é tão mais fácil a gente só se jogar num sofá e maratonar série e ficar fazendo alguma coisa de que eu realmente gosto, que me dá muito prazer. Então, realmente, não sobra muito tempo para pensar em Deus e nas coisas que são do alto. Mas eu vejo que para viver no Espírito, o cristão precisa abster-se das paixões carnais, não alimentar a carne, colocar o coração em Cristo, meditar na palavra, orar sem cessar, vigiar e orar, exercitar o autodomínio e encher-se do Espírito Santo. Nós podemos entender que não se trata de uma experiência transitória, puramente emocional e esvaziada de sentido. Paulo está conclamando todos os crentes selados com o Espírito Santo da promessa para estarem prontos para o dia da redenção, a uma vida na qual seja cheia dele, momento após momento. Eu e você precisamos escolher uma vida de separação, de dedicação, de consagração, para que sejamos totalmente, plenamente, santidade ao Senhor.
E com isso concluímos que a revista nos diz que o grande fundamento da doutrina da santificação é a verdade revelada acerca de Deus. Deus é santo, nós fomos chamados por um Deus que é santo para uma vida santa, para iniciarmos um processo de santificação e permanecer nele até o fim. É a vontade de Deus para seu povo e condição para um dia vermos o Senhor. Em um mundo tão corrupto, é possível viver em santificação, porque aquele que em nós começou a boa obra é poderoso para completá-la. Eu só preciso deixar o construtor agir e me trabalhar e me formar dia após dia e me fazer mais parecido com ele. Então, irmãos, eu considero este um assunto de grande importância, de grande relevância para a nossa jornada cristã, e eu convido você a pensar mais sobre isso. Porque o nosso passaporte para o céu tem esse critério. Sem santidade, nós não veremos o Senhor. Então, eu preciso aprender o que é ser santo nos moldes bíblicos e o que é que o meu Deus, que é totalmente santo, está esperando de mim. Amém? Vamos orar? Senhor, nós oramos a Ti neste momento, pedindo por discernimento, graça e misericórdia para as nossas vidas. Nós precisamos ser santos como o Senhor é santo, mas nós precisamos de ajuda do céu, de intervenção divina no nosso espírito, porque na nossa carne mora uma natureza velha, corrompida, caída. Mas se o Senhor acender a lâmpada do nosso espírito e nos regenerar, e nos transformar, e nos justificar, nós teremos condição de adentrar neste processo de santificação e permanecer nele até que o Senhor venha. E por isso oramos pedindo a ajuda do alto para não falharmos, porque não podemos nos perder nesta caminhada que vai de encontro contigo nas mansões celestiais. Amém? E assim oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém? Que seja um ótimo domingo para todos na presença do Senhor.